Em 1975, a Organização das Nações Unidas oficializou o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Esta data rememora as lutas travadas pelas mulheres para conquistar igualdade de direitos na sociedade. E para falar mais sobre a realidade da mulher em Goiás, agora no século XXI, a gente conversa com a presidente do Centro Popular da Mulher, Ana Carolina Barbosa. Olá, Ana. Olá, Camila. Antes de começarmos a entrevista, o Conexões traz agora uma matéria especial sobre os anseios e também as conquistas das mulheres no estado de Goiás. Um dia de luta e não de homenagens. Dia em que as mais de 3 milhões de mulheres e meninas de Goiás devem se lembrar de todas as conquistas e direitos que ainda não foram alcançados. É assim que o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, deve ser visto, segundo as integrantes do Fórum Goiano de Mulheres. Não é que nós não queiramos as homenagens, mas nós alertamos para que, às vezes, o sentido dessas homenagens, eles são para reafirmar e confirmar o lugar de subalternidade da mulher. Por exemplo, a questão da sensibilidade, a questão da beleza. Nós queremos resgatar o sentido de luta. O 8 de março é um dia, não é um dia institucional, das instituições, é um dia das mulheres. Para o movimento feminista, ainda são necessários vários avanços para que os direitos das mulheres sejam integralmente alcançados. O fim de todas as formas de violência e de discriminação às mulheres, né? A igualdade no mundo do trabalho, que é uma questão não resolvida, né? O acesso ao poder político, do qual eu falava antes, essa é uma das reivindicações importantes hoje. Democratização da vida privada, porque ainda a vida privada ela está sob a gestão da mulher, mas na perspectiva não de gestora, mas daquela que é a cuidadora, a responsável, o direito à saúde, em especial a saúde integral, né? E o livre exercício da sexualidade. O combate à violência doméstica e sexual contra as mulheres também é uma preocupação neste dia 8 de março. Durante o ano de 2011, foram registradas quase 10 mil ocorrências em todo o estado. Destas ocorrências, 200 eram relativas a estupros e 23 a homicídios contra mulheres e adolescentes. Para combater este tipo de violência, o governo estadual prevê vários investimentos, principalmente nas delegacias especializadas. No entanto, ainda há um grave problema na rede de assistência às vítimas: a falta de uma casa-abrigo, que por enquanto é apenas uma promessa. Enquanto nós não tivermos a casa-abrigo de âmbito do governo estadual, nós conveniamos com o SEVAM e repassamos mensalmente um recurso financeiro para que diminua as dificuldades daquela casa-abrigo que desenvolve um trabalho tão importante, né, no nosso estado. Bom, Ana, a gente pode dizer que as mulheres já alcançaram essa igualdade de direitos tão sonhada e tão lutada ao longo dos últimos séculos? Bom, embora seja importante a gente dizer que hoje a gente tem isso assegurado na Constituição, que é a nossa maior lei, ela ainda não está concretizada na vida das mulheres. Nós ainda precisamos avançar do ponto de vista dos direitos trabalhistas, dos direitos civis das mulheres e da própria vivência dos direitos humanos mesmo das mulheres, que ainda não estão completamente, vamos dizer assim, assimilados e dados como eu poderia dizer assim, como fazendo parte mesmo da vida das mulheres. A gente ainda tem os índices de violência contradizendo muito isso, né? Se a gente está tão avançado, os próprios índices de participação política e dos espaços de poder destinados às mulheres. Então, a gente ainda precisa galgar muitas conquistas ainda, e é por isso que a gente, em todo 8 de março, faz esse resgate do sentido de luta, né, que ainda é preciso ter na sociedade para a afirmação dos direitos das mulheres. Então, falando um pouquinho desses problemas que você apontou, em relação primeiro ao mercado de trabalho, as mulheres ainda ganham menos que os homens efetuando o mesmo tipo de serviço e elas também têm menos acesso aos cargos de chefia ainda em pleno século XXI? Sim, isso ainda é uma realidade. A gente é maioria na universidade, a gente é maioria entre as pessoas mais qualificadas.
Entretanto, esse abismo ele consegue ainda ser mais difícil ainda para as mulheres negras, né? Você tem essa questão ainda do trabalho doméstico ainda muito compartilhada, a gente acha, na minha opinião, ainda resquícios da escravidão. Você ainda tem essa questão das tarefas domésticas, do compartilhamento das tarefas domésticas ainda muito pouco desenvolvido, a gente ainda assume muito isso, e aí você tem vários estudos, tem aí a Helena Hirata que fala muito disso e tem mostrado que ainda persiste essa questão da desigualdade no mundo do trabalho, principalmente quando excede essa questão da chefia, mas para além disso, isso também tem adoecido muito as mulheres. Né? Você tem aí os fenômenos da supermulher, né? Parece que isso foi introjetado e o sistema capitalista tem se aproveitado disso, do ponto de vista de assimilar a nossa força de trabalho. Entretanto, isso não quer dizer viver os direitos em condição de igualdade plena e substantivamente falando, né? A mulher acaba tendo que executar vários serviços e não consegue se dedicar ao que realmente quer. Eu costumo brincar, se a gente colocasse preço na roupa lavada, né, no almoço feito na hora, em todos os serviços domésticos, a gente poderia ter uma noção do que é o real preço do trabalho da mulher, né? Essa questão da dupla jornada, por exemplo, a gente ainda vive isso, né? Bandeiras que estão aí para o movimento sindical, essa questão da redução da jornada de trabalho, do espaço ao lazer, enfim, de uma visão mais humanizada do que o trabalho deve proporcionar à pessoa humana, precisa dialogar francamente com a igualdade de oportunidades para as mulheres, não só de oportunidades, a igualdade substantiva mesmo dessa questão de viver os direitos de uma forma igual no mundo do trabalho, que isso ainda não é, vamos dizer assim, nem quantitativamente, do ponto de vista dos dados, colocado de uma forma que a gente possa dizer que está, vamos dizer assim, nós estamos num patamar bom e a gente não tem que discutir isso mais, não tem que continuar lutando. Em relação à violência, Ana, a gente está aí em 2012, a Lei Maria da Penha vai fazer 6 anos agora. Esta lei e outras leis também, outras atitudes governamentais e também da sociedade têm conseguido diminuir a violência contra a mulher, principalmente essa violência doméstica, a violência sexual? Olha, essa pergunta sua, ela deve trazer para a gente uma reflexão. Ter a lei foi uma conquista para as mulheres. Você poder dizer que agora nós estamos autorizados a meter a colher, né, na questão de marido e mulher, que por muito tempo a gente ainda trata como uma questão de foro privado. Nós temos hoje até uma decisão do STJ, salvo engano, STJ ou STF, que diz o seguinte: olha, agora a ação penal ela é pública e incondicionada, independente daquela vontade que a mulher tem de seguir com a ação ou não, ela vai continuar. E isso quer dizer, quando esse tribunal se posiciona assim, quer dizer, olha, isso é um problema de saúde pública, isso é um problema público. As mulheres, aquela estatística de que a cada 15 segundos a mulher é espancada, ela persiste em nosso país, e a Lei Maria da Penha é só um dos instrumentos que tem para enfrentar isso, porque é preciso as políticas de amparo. Goiás, por exemplo, prescinde, ainda não tem uma casa-abrigo que seja financiada, patrocinada e organizada pelo Estado, porque isso é função do Estado. Nós ainda temos um serviço que a Lei Maria da Penha tem previsto, que é o amparo aos agressores. Você tem que pensar a situação da violência como um todo. Ela é um problema social e que precisa ser enfrentado, na minha opinião, com uma implementação séria da lei, que isso a gente ainda não tem. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, vai falar agora sobre saúde, e é um telespectador que vai fazer a pergunta. Eu queria saber mais ou menos as ideias dos projetos do governo atualmente na área da saúde para a mulher, que ainda é muito delicado ainda. Bom, Ana, complementando a pergunta da nossa telespectadora, em relação à saúde, quais são os desafios da saúde na área da mulher aí, em relação a várias temáticas, como, por exemplo, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, a questão polêmica do aborto e outras questões. O que para você aí seria um desafio? Bem, gente, hoje a gente, vamos dizer, se você me perguntava onde a saúde é um dos terrenos onde a gente tem mais desigualdade ainda. E com uma questão delicada, né? A gente tinha, o país pensava do ponto de vista da saúde da mulher, do ponto de vista da integralidade, ligados aos princípios do SUS e da mulher como um ser humano pleno.
Hoje em dia, a gente tem algumas políticas do Ministério da Saúde relacionadas muito só com essa questão da maternidade, vide Rede Cegonha e algumas questões que estão colocadas. Tem a ver com algumas condenações a nível internacional que nós tivemos. Nós fomos levadas a uma corte internacional, o nosso país, pela questão de não ter amparado da forma correta a saúde de uma mulher que chegou a morrer em consequência de parto. Então, ela precisou, né, na verdade, ela já tinha algum tempo que ela estava com uma criança morta dentro de si, não teve atendimento adequado e isso condenou o país. Na minha opinião, isso vai refletir sobre vários assuntos para se tratar de uma forma mais efetiva os nossos direitos à saúde. Principalmente nessa questão no que tange a legalização do aborto. De sã consciência, nós não temos nenhuma mulher que seja a favor do aborto. A gente precisa reposicionar essa questão, na minha opinião. Né? Você precisa legalizar para garantir direitos, para que as mulheres possam exercer o direito humano à saúde. Você não vai legalizar do ponto de vista de dizer que o aborto vai ser utilizado indiscriminadamente. Né? A gente faz esse corte de que isso é um dos deveres da saúde pública e que a criminalização atrapalha o exercício de direitos para as mulheres. Então, isso ainda precisa ser mudado. Outras questões, no plano das DSTs, eu acho que a gente já está um pouco avançado, mas é preciso ainda dialogar, porque a juventude ainda tem muito que aprender com isso, e tem índices falando que estão deixando de utilizar os preservativos e os métodos contraceptivos. Então, é uma luta boa ainda do campo da saúde. A gente vai mudar de novo de tema agora, falar um pouquinho em relação à participação política das mulheres. Esse ano se completam 80 anos do voto feminino, nós temos à frente do país a primeira presidente mulher. O que você acha dessa perspectiva agora, desse cenário no século XXI, né, em 2012? Como está a participação política das mulheres em relação tanto àquelas que são eleitoras quanto àquelas que são entes políticas? Então, essa questão da leitura de mídia, eu penso que a gente vai extrair algumas lições disso. Eu me lembro da campanha de Dilma, quando ela colocava assim que agora as mulheres podem. A impressão que eu tenho é que isso vai começar a fazer algum sentido, no sentido de estimular as mulheres à luta política. Mas nós ainda precisamos instrumentalizar isso melhor. O legislativo e o executivo ainda tem muito poucas mulheres. Quando você joga isso para o judiciário, que é um outro poder, um outro espaço de poder importante, também você vai ver que a participação da mulher nos espaços de chefia e de condução do judiciário também é muito, muito baixa. Então é uma luta, né? A gente precisa dizer que do mesmo jeito que a gente foi guardado em casa, você sair para o público e para a participação política, que você vira realmente uma pessoa que vai cuidar dos assuntos da nação e dos assuntos públicos da cidade e do Estado, é complicado para a mulher ainda. Mas a gente tem que ir revertendo isso, e eu acho que ter uma mulher presidente nos ajuda nesse formato. Nós do Centro Popular da Mulher somos filiados à União Brasileira de Mulheres. E, por um outro lado, todo ano a gente faz uma campanha que chama Mulher, Seu Voto Não Tem Preço, que é exatamente para convidar as mulheres para, olha, pleito eleitoral, vão estar sendo discutidos vários interesses seus. É preciso que você participe e é preciso que você tome pé de que a vida política da sua cidade, a vida política do seu país e do seu estado lhe diz muito respeito, pode ter interferência significativa na sua vida, e é preciso que a gente estimule cada vez mais a participação das mulheres. E aí tem toda uma questão de legislação e de questões, mas eu precisaria de muito mais tempo para estar dialogando isso com você aqui. Tá certo, Ana. Conexões agradece a sua presença para falar sobre as mulheres nesse dia tão importante que é o dia 8 de março. Olha, nós que agradecemos o convite, o Centro Popular da Mulher está à disposição de todo mundo que queira conhecer. Nosso telefone é 3224-8828. Temos um blog também, que é cpmubm.blogspot.com. Quem tiver interesse de conhecer mais a entidade, nós estamos à disposição. Obrigada, Ana. E no próximo programa você vai saber mais sobre a declaração anual do Imposto de Renda. Se você quiser contribuir com o próximo programa, é só mandar um e-mail para o Conexões ou então acessar as nossas redes sociais. E no próximo bloco a gente continua falando sobre mulher. A gente traz a primeira reportagem especial sobre a saúde das brasileiras. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.